Espiritismo sem mistério. Oi, gente linda! Mais um programa Reunidos e a gente está aqui no Espiritismo sem mistério, estudando o capítulo 19. Para você que está em casa, você pode acessar a gente através do 0 Operadora 11 2457 7000. Você deixa o seu contato, traz suas questões, a gente vai conversando devagarinho. Também pode acessar através do www.tvmundomaior.com.br. O tema de hoje, que a gente está estudando o capítulo 19, a gente segue no item 12, a fé divina e a fé humana, através de um espírito protetor. E a gente vem estudando por que as virtudes da esperança e da caridade são uma consequência de fé. Irmã, nessa tarde maravilhosa, né? Toda terça-feira a gente tem às 16 horas, sobe, né, no canal do YouTube da TV Mundo Maior esse programa Espiritismo Sem Mistério. Toda quinta-feira sobe ao ar o Caminhando com Jesus. Toda sexta-feira às 20 horas a senhora disponibiliza através da sua psicofonia mediúnica esse trabalho tão lindo de culto de evangelho no lar, ao lar das pessoas. Boa tarde, carinhoso, Ana Ariel, nosso boa tarde fiel, Fundação Espírita André Luiz. Sempre uma honra e uma alegria servir a este desiderato tão bonito. Desiderato vem de desiderato divino, vem das estrelas. É muito linda esta palavra nela mesma. Aquele refugir, aquele brilho no meio da noite. E o Evangelho em nossa vida é como uma luz no meio da nossa escuridão. A escuridão que não nos permite ver adiante o que virá, a escuridão que não nos permite ver o horizonte surgindo. Quanto mais alta a noite, mais próxima a manhã. Mas quanto mais intenso o sofrimento, imaginamos que não vamos sair dele, e ao contrário. Quanto mais alta a noite, mais alta a dilaceração, mais alta a dilaceração, o mais alto o sofrimento e a dor, mais perto a gente está do fim dela mesma, e intensifica, porque estamos cansados, a somatória do sofrimento nos leva à evolução, ao progresso, mas ele pesa no final da jornada. E esse peso é importante, senão nós não mudaríamos, não selaríamos, né, como um selo, aquele conhecimento em nossas vísceras, espirituais. Vísceras tem a ver com o corpo humano, né? Mas é aquela entranha do espírito, lá profundamente em nós, marcado, para que a gente possa renascer 1000 vidas ou novas vidas de forma diferenciada. A cada existência, completamos um ensinamento ou outro, nos esclarecem os espíritos. Vamos olhando para uma das nossas sombras e desenvolvendo uma das nossas virtudes ou outra. Não é possível fazer tudo o tempo todo, mas o importante é darmos os primeiros passos, E esse estudo é para isso, para quem está estudando. Esmese, né? O Espiritismo Sem Mistério é uma TV que comunica para levar a você ensinamentos, para fazer de você um arauto futuro, para trazer informações ou para trocar informações com você. Você que está ouvindo e vendo na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e que muitas vezes, às vezes até nos escreve, mas não nos chega, não temos tido a oportunidade de olhar para isto por enquanto, mas o importante é você participar e estar. A gente faz um programa, fala, sem contabilizar ouvidos, porque nós sabemos que há um grande ouvido também, que é o de Deus, divino e maravilhoso, do grande invisível. Muitas vezes, seres que precisam nos ouvir estão perto de nós, em nossa família, em nosso mundo, em nosso quadrado pequenininho, nesse redondo planeta Terra. Boa tarde. Esmés, Espiritismo Sem Mistério. Um abraço grande a Fial, ao nosso backstage que fica conduzindo todos nós, lembrando-nos as datas, os horários, Regina Prata, a Edi, o Júlio Sena, são os nomes que a gente mais lembra, mas a todos vocês que são os sócios Boa Novas, que colaboram e são, na verdade, os mantenedores de toda essa programação e de todo esse momento. Nós estamos no capítulo 19, no final dele, nos 2 últimos itens. E no último encontro, dia 6, foi no dia 6 de outubro, né, de setembro, e hoje o nosso programa é dia 20, 15 dias, é quinzenal, nós falamos da fé, esperança, né, mãe da esperança e da caridade. Por quê?
né? A fé seria mãe da esperança e da caridade. Nós fizemos uma longa conversa de 45 minutos e não deu tempo nem de ler passagens aqui importantes, e nós tínhamos pensado em fechar com o item 12, a fé divina, a fé humana, a diferença entre ambas, mas foi tão bonito e tão intenso. As colocações que a Nariel nos trouxe, as vozes que se fizeram na nossa pequena voz, tudo isso nos trouxe tanta mãe alegria. Quando vimos o programa acabou, simplesmente passou e não vimos. Então, boa tarde. A pergunta que a gente fez a semana passada foi esta: por que não é a causa, a virtude da esperança e da caridade são a consequência da fé? E nós trouxemos a frase linda de Schopenhauer sobre a luz, lembra? A luz me viu, a luz não me viu, não é? Foi uma frase linda que ela trouxe, que a gente coletou juntas, e muito bonita para fazer você ver que a luz te viu. Haja luz, havia trevas sobre a face do abismo. Essa imagem tão poética, que nos traz a liberdade poética do comentário, é tão linda. Às vezes nós estamos como a face do abismo, em escuridão, mas ele disse: haja luz. Então, quando nós falamos em luz, ou brilha a vossa luz, repetindo essa maravilhosa frase, que deveria ser uma oração matinal: acorda, senta-se na cama e diz para você mesma, ou para você mesmo: brilha a vossa luz. Porque essa luz está em nós. Essa luz é a luz da fé. E o porquê a esperança e a caridade são as filhas diletas da fé é a nossa conversa do dia 6, vai terminar hoje, dia 20, e nós vamos ver que, para compreender essa maternidade, ou essa matrização da fé como força da esperança e da caridade, passamos por Schopenhauer, que é o filósofo da vontade, traz o impulso da vontade, que foi bonito, a gente conversou sobre isso de forma bonita. Nós vamos ver, então, que nós podemos aplicar esta força no terreno divino, no caminho espiritual e no humano. Então, vamos ouvir um pouquinho a nossa querida Nariel. Nosso abraço, nosso carinho para você, e juntinhos vamos compreendendo esse exercício profundo entre a fé, que é o conhecimento do desconhecido, que é o contato com esse mundo maravilhoso divino, a cada dia um pouco mais. Até já. A Nariel vai falar conosco com muito carinho, muito amor. Até mais. Você acha que a luz somente existe enquanto a está vendo? Não. É você que não existiria se a luz não o visse. Por acaso você acha que a luz somente existe enquanto a está vendo? Não. É você que não existiria se a luz não o visse. Então, Arthur Schopenhauer, quando fala sobre isso, no nosso programa anterior, ele estava trazendo essa necessidade desse olhar da luz, né? E aqui, estudando o capítulo 19, a gente não vê a luz, ou é a luz que não vê a gente, né? Por falta de vontade ou por falta de força. A gente falou muito sobre isso, sobre a diferença entre a vontade de praticar a fé e a força de estar na fé, de encontrar na fé a sua força interior. E aí a irmã foi colocando: os atos de fé têm a ver com sair do pensar e atuar com o corpo, né? Que a fé ela precisa ser ativa, ela precisa estar presente, ela precisa fazer parte de quem nós somos. Então, irmã, recapitulando, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. E hoje, né, que a gente está trazendo aí um novo momento da fé, que é por que as virtudes da esperança da caridade são uma consequência de fé, a fé divina e a fé humana. A Sara trouxe uma pergunta importante: o que diferenciava? E eu gosto de pensar na ideia de que não é só a diferença, é entender que a fé humana é limitada, a fé divina não. Então, quando a gente se perde, às vezes, na nossa pequenez, na nossa humanidade, eu uso muito essa expressão no grupo de terapia Sanação, né? Inclui a sua humanidade, inclui esse pedaço seu que ainda não está pronto, que ainda não está no ponto, que ainda não chegou lá. Então, a gente incluindo a nossa humanidade, essa é a fé humana. É uma fé que precisa, às vezes, de milagres, que precisa, às vezes, de sonhos, que precisa, às vezes, de uma palavra amiga, que precisa da congregação, ou seja, do grupo, de fazer parte. Essa é a fé humana, né? É a nossa humanidade, a nossa pequenez. A gente precisa pertencer. Eu preciso, toda sexta-feira, dar o horário da nossa TV Mundo
da nossa TV da Irmã Eliana, através do canal do YouTube da Irmã Eliana, às 20 horas ela entra ao vivo, aí eu me recolho aqui no meu quarto, no cômodo mais recolhido da minha casa, coloco uma luz azulzinha para uma cromoterapia, o ambiente ficar no mesmo tom que tem a sala escura da casinha, e ali eu deito às vezes e peço num autopasse para cuidar de uma parte do meu corpo que está em dor. Às vezes eu faço um passe no Pedrinho, um dos meus filhos, coloco alguém frutificado. O que tem ali? A minha fé humana. Eu preciso estar conectada no horário ao vivo com a TV que está ali disponível, trazendo para o meu lar o culto de Evangelho no Lar. Dentro da fé divina, é um Deus onipresente, onipotente, ele pode tudo. A fé humana não, a fé humana ela precisa de limite, que é o limite de ter o outro do lado. É o culto, né? É a sexta-feira que eu sempre comento aqui, que eu fico ao vivo assistindo a Irmã Eliana no canal do YouTube que ela tem. Eu recebo essa comunicação. Eu não consigo me conectar sozinha. Eu preciso do outro. Por isso que Jesus disse, né? 2 em meu nome eu estarei. Então, quando eu me conecto, quando o Antônio lê o nosso nome e aquilo ecoa na casa espírita e se reproduz através do culto de Evangelho no Lar no canal da Irmã Eliana, ali eu tô junto. É a fé humana. Eu preciso do outro, eu preciso estar junto. A fé divina, não. Ele nos ama independente da nossa humanidade, ele nos ama independente da nossa coragem ou da nossa pouca fé. E é uma fé de um Deus que sabe que a gente está limitado. E aí eu gosto muito, né? Já citei aqui, mas vou citar de novo, a passagem do Evangelho que fala do divórcio. O divórcio é o contrato entre homens que não cessaram o amor. Por quê? É o amor humano, limitado. Eu tomo do outro, eu quero do outro, eu dou para o outro toma de mim. Tem uma relação de dar e tomar, como diz a constelação familiar. Mas o amor divino é dado por Deus. Ninguém tira do peito. A fé divina, que é o amor dado por Deus, você não se imagina sem estar do lado dessa pessoa. Eu tive poucos amores, assim, mas, por exemplo, com meu pai e com a minha mãe, que é a primeira forma de amor, eu vivi isso de um lugar muito intenso. E acho que isso ajuda você que está em casa a se colocar nesse lugar, né? Que é um amor que você quer estar junto, e é um amor de Deus, você não tira do peito, você sabe que o outro te ama, que o outro te quer, porque foi Deus quem deu. O amor humano, mas e se, mas e como, mas e talvez, a gente tem um monte de mas e se. E tudo bem, a fé humana é para ensinar a gente a fé divina. Para transportar a montanha, precisa de muitos processos terapêuticos, de muita caminhada na caridade. Como é que eu combato o egoísmo? Fazendo caridade uma vez só? Não, é toda semana, é toda hora, é quando precisam. E aí você faz, e faz de novo, e faz de novo. E é nessa caridade que você transporta a montanha de combater o seu egoísmo. A fé transporta a montanha no afeto. E aí você se dedica. Eu tive com a minha mãe ontem, né, nossa querida irmã Eliana, e o Pedrinho 20 vezes subiu no móvel, 20 vezes a gente desceu ele. Com todo amor e carinho, ela falou, essa é a fé humana. Você repete, 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 até que aquilo entre na alma da criança. Então é essa humanidade, né? Acho que se eu fosse dividir em duas partes, eu diria que a fé humana tem que incluir a nossa humanidade. A fé divina, ela é perfeita, ela foi feita por Deus, ela nos preenche, ela nos faz pulsar. É ela que faz a gente vir estar aqui falando de Deus nesse momento. Verdade, são coisas assim tão importantes da gente definir. Falamos de uma coisa que está aqui dentro do texto maravilhoso da doutrina espírita. É impressionante o carinho com que o espírito de José, ou do Josap, fala em Bordeaux em 1862. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir as promessas do Senhor? Pois senão a fé, o que esperar? Não é a fé que dá o amor? Senão a fé, que reconhecimento se tem, que concebimento, que amor? Aqui estamos no momento. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Base da regeneração. Não teremos um mundo de regeneração sem a fé. Essa base seja durável. Não pode haver dúvida, porque a dúvida a perturba. Ele pede para nós, José, para levantar esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que vossa fé seja mais forte que o sofismo, os sarcasmos dos incrédulos. A fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é entusiasta, contagiante, ela quer se comunicar, ela quer falar, ela quer estar viva. Então ela canta louvores, ela se levanta em prece, ela faz programas como este. Estamos aqui movidos pela fé, pois
Tende fé em tudo que ele tem de belo e de bom. As vicissitudes da vida fazem parte, porque elas são a negação da fé. Elas nos trazem a ausência dela em nossa vida. E a vida fica sombria, a vida fica triste. E aqui nós temos um paradigma, Ana, que eu queria que você pensasse sobre ele no seu Sanation, nas suas falas tão bonitas. Schopenhauer, ele faz uma diferença entre vontade e desejo. Ele fala que o desejo, tão logo eu quero um doce, tão logo eu o coma, logo estou satisfeito, estou com saciedade satisfeita. Acabou. Eu entro no nada, no vazio. Ele diz que o desejo traz dor. A vontade não. Ele coloca a vontade como representação da realidade, como motor em si, ele diz. A vontade é liberdade. Como que a gente pode compreender a vontade como liberdade? Aqui nós vamos entendê-la como o espaço de força atuante na direção que eu coloco para mim como meta. Eu quero ter fé. Eu não tenho fé. Eu descubro aqui no capítulo de hoje que eu preciso da minha fé. Então eu posso mover essa minha vontade na direção de aprendê-la, de ler sobre ela, de aplicá-la, de observá-la, de fazer meu crescimento. Isto é sanar o estado da ignorância da fé. O processo de cura da alma passa pela autoeducação, pelo autoconhecimento. Nós não podemos avançar sem conhecer a nós mesmos e as nossas zonas de desejos, que são os instintos. Lembra, primeiramente temos instintos, em um segundo momento sensações. Evoluímos para os sentimentos e para o sentimento maior dos sentimentos, que é o amor. É lindo, o amor sublime, que nos é dado pela fé. Então, a gente trouxe Schopenhauer por isso, para você entender onde vai o seu desejo. Então, eu vou para a casa espírita, eu recebo os passes, eu vou com um desejo de me curar, me curo. E aí, após isso, o que acontece? Estou saciado, eu paro de ir. Eu ainda estou no terreno do desejo. E ele vai me causar dor novamente, porque eu vou me esvaziar, outra enfermidade chega, e aí? Então, Anariel, se você puder trazer alguns comentários bem bonitos, que eu sei que traga. Será importante para o nosso crescimento e aprendizagem. Até já, queridos. Oi, gente linda, estou aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, feito pela nossa Casa Espírita, através da nossa querida irmã Eliane, de Francisco Malgeri. E tem um trecho do Evangelho que diz assim: a fé é humana ou divina, segundo a forma com que o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Ou seja, a fé humana, ela se aplica às nossas satisfações pessoais. A fé divina, elas são aspirações celestiais e futuras, ou seja, olhar a longo prazo. E aí, trazendo a reflexão de Schopenhauer, vontade versus desejo, que é o tema que a irmã pediu para pensar num exercíciozinho aqui rapidão, eu estava refletindo que na vontade existe a liberdade do adulto. O adulto escolhe e, segundo a sua vontade, ele atua, ele age, tá? É super fácil fazer exercício sobre isso. No desejo, eu estou prisioneiro dos instintos, das sensações. A sensação vem antes do sentimento. E aí é uma prisão, que tem a ver com a criança, com a ferida da criança. A nossa criança tem um desejo momentâneo, tomar o sorvete, mudar de cidade, é uma coisa assim, sem pensar. O adulto, ele paga o preço nas decisões que ele toma. Isso é movido pela vontade. Então, eu, Ana, na minha vontade de tomar uma decisão, eu pago um preço. Existe uma consequência, existe o pró e o contra, existe as coisas novas que eu vou receber com a escolha feita e as coisas difíceis de se despedir. No desejo, não. Eu só vivo aquele instante, aquele momento. Eu estou prisioneiro do instinto, da sensação. E instinto e sensação, ela é sempre superficial. Ela é como uma poluição sonora. Você não acessa o ouvir verdadeiro. Você não acessa o seu sentimento genuíno que está lá dentro. Você não acessa a sua busca de uma moral cristã. Eu não estou falando moral de moralismo, tá? Mas de valores cristianos, ou seja, de valores de vida, valores que você quer
para sua escolha de caminhada. Então, para mim, isso é um filtro, irmã, muito decisivo, muito decisivo. Os desejos, os instintos e as sensações, eu sempre brinco e falo aqui no programa, né? Se reorganiza, encontra um lugar da alma que você acessa o seu sentir. E aí eu gosto de uma meditação, e né, eu estou aqui hoje sozinho com o Pedrinho, eu vou ter que diminuir minha participação de novo um pouquinho, mas dando, né, do que sobra e do que falta. Uma meditação que eu gosto muito, que é a ideia da superfície. Você está lá na superfície do mar, e aí tem canudinhos, tem restos de poluição, tem oleoduto por X quilômetros, porque um caminhão cargueiro de petróleo caiu, e se abriu e espatifou. E aí lá embaixo tem o fundo do mar, silencioso, não tem fotofobia, o sol não ofusca. Ali é silêncio. Ali são seus sentimentos verdadeiros. Ali está a sua vontade. Um grande exemplo disso é você pensar que quando você está lá no fundo, se afogando, o que vai definir você morrer ou não afogado é a sua vontade de viver. Aí você volta para a superfície, é uma coisa de eu dou conta, eu vou tirar tudo isso que está em cima, poluindo meu áudio, meu visual, meu sensorial, tudo que está em cima, e aí eu vou acessar a minha dor. Eu vou validar os meus sentimentos. A vontade, ela valida os sentimentos verdadeiros. E aí a gente paga o preço e o universo conspira para que as coisas fluam. Quando veio a pandemia e fechou-se, né, as casas espíritas, qual foi a vontade da irmã Eliane em fundar o espiritismo online através da live de culto de Evangelho no Lar? A vontade real de continuar levando a palavra de Deus. Então, enquanto antes tinha uma série de carros ali que iam só para ouvir a preleção, que estavam ali só pela comunicação mediúnica, psicofônica, agora elas podem fazer isso de casa. E a casinha virou muito mais um lugar de cura, quando eu quero a consulta, quando eu quero a madrugada, quando eu tenho dúvidas, quando eu preciso fazer desobsessão, quando eu preciso da sala de cura. Ou seja, a vontade, a fé da nossa querida irmã Eliane em continuar a obra criou as lives da casinha. Esse é um exemplo de vontade. Se fosse só um desejo, seria bom se desse para a gente fazer de algum jeito, mas não vai, não pratica, não abre a câmera, não grava, não ensina, não aprende, não empreende, não compra equipamento, não faz acontecer. Essa é a diferença da vontade para o desejo. O desejo, ele é só um momentinho. Ele tem um desejinho de fazer, mas não realiza. É muito momentâneo. É a prisão da nossa criança ferida, é a prisão dos nossos instintos, das nossas sensações. No adulto, a gente paga o preço, a gente se autorresponsabiliza. Quando a senhora criou as lives da casinha, a senhora se autorresponsabilizou pela sua garganta, pelo seu mediúnico psicofônico, que é a preleção e a psicofonia, entende? Foi o seu adulto, a sua vontade de falar de Deus. E a senhora aqui, labuteando comigo para não abrir mão, de não deixar nada reprisado, para a gente fazer todos os programas antes da viagem, entende? É esse lugar onde eu digo, eu tenho vontade de viver Deus, de todos os poros do meu corpo, da minha alma. Te admiro muito, mas ó, a senhora não é só a irmã Eliana, não, é um exemplo de vida para todos nós. Ana Ariel, com grande alegria, você vem somar aqui a Schopenhauer, Immanuel Kant, todo esse pessoal maravilhoso. Não estudei eles, não, mas leio assim como diletantismo. Aqui e ali pego uma coisa ou outra, são obras muito pesadas, fortes. Próxima reencarnação, quero vir estudiosa das filosofias, amo muito pensar o mundo, porque pensar o mundo é reapresentá-lo. Isso é Schopenhauer. Está no pensamento, está aqui na hipófise. Com os conhecimentos espiritistas, é quando a glândula nossa hipófise está em funcionamento. O desejo, ele está ligado aos instintos, às experiências, como a Ana bem disse, lá da infância, das primeiras emoções, e por isso que é tão importante nós deixarmos essas impressões que como serão como desejos, que se transformarão lá no futuro em profundas verdades. Verdades que levarão você a acionar a sua vontade e vivê-las. Quando o prazer e a alegria dos pais se dão no seu mundo de religação com a totalidade divina, é claro que aquela criança, ela terá a experiência também do prazer que seus pais lhe passarão no sorriso, nos aplausos, na alegria contagiante. Quando a criança aperta, assim, deita para mamar e o coração acelerado da mamãe que canta um hino, um louvor, ou bate palmas, ou se é católica, vai à hóstia.
Já assisti durante missas, mães que vão com o bebezinho assim bem perto do seio, amamentando até com um paninho escondido, e que tomam a hóstia com aquela devoção, olhando, sentindo que o corpo do Cristo está naquela representação de um pedacinho de hóstia no céu da boca. Quem passou pelo catolicismo fez essa experiência, quem fez sua primeira comunhão. Não tínhamos meios de fazer, mas uma tia nos promoveu e fiz a minha primeira comunhão. Quão bonito foi, é inesquecível aquele momento, como se fôramos uma noivinha do Cristo. Que memórias tão incríveis ficam em nós quando colocamos o primeiro corpo do Cristo no céu da boca, o Cristo como algo que eu sinto no céu da minha boca, que eu sinto na minha língua, que eu sinto dissolver-se, e vou para meu banquinho e me sento ali, pensando que o corpo do Cristo está naquele espaço. É infantil, é juvenil, mas essa experiência a gente leva para sempre. Estás no céu da minha boca, ó Jesus. Ó momento de comunhão com a transcendência, com algo invisível. Eu não estou vendo Jesus ali, ele não está ali. No entanto, eu estou levando comigo, proporcionado pela minha família, pelas raízes da minha família religiosas, famílias religiosas, que é um sincretismo religioso, entre o xamanismo, pois minha avó vem das tribos indígenas, e o cristianismo católico, pois o meu pai Jerônimo é portuguesa, aquele catolicismo profundo. Então, quando as crianças podem viver isso, elas vão ter representações que no futuro serão a sua vontade. E a vontade, então, tem a ver com liberdade. É um querer consciente do mundo. Eu quero continuar a live, eu quero fazer esse programa, eu quero estar aqui com a minha filha Nariel fazendo este programa, olhando aqui, lendo e compilando. Então, a fé, até o presente, a fé não foi entendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque ele foi visto somente como um chefe de uma religião. Mas nós não podemos ver o Cristo só como um chefe de uma religião. Entretanto, diz esse espírito protetor, o Cristo que realizou milagres materiais, mostrou por estes milagres, entre aspas, o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer. Então, veja como é importante essa palavra, Nariel, a vontade de querer. Eu não quero, só eu não quero. Eu não tenho a vontade de querer. Até o nosso querer nós podemos comandar pela vontade. Aqui nós temos a base de Schopenhauer, de Kant, que diz que o homem é uma vontade inata, o homem é uma ação da vontade do ser, é a vontade de ser, é a vontade que está na intimidade da coisa em si mesmo. É uma dimensão maravilhosa. Então, eu posso colocar a vontade no meu querer, eu quero a fé, eu quero viver em fé, e acionar a minha vontade na sustentação dessa fé. É lindo aprender isto, fala a verdade. Capítulo 19, estudando, revendo, lendo, ouvindo. Olha como é bonito. Os apóstolos, seguindo-lhe o exemplo do Cristo, não fizeram eles também milagres? E o que nós estamos pedindo aqui? Milagres externos? Não, esse século 21 está nos pedindo os milagres de nós mesmos para nós mesmos. O milagre da fé, da ação da vontade na direção do querer estar nos atos coletivos de cânticos e de ações coletivas pelo bem maior. E querer estar junto para sentir Deus junto na coletividade. Trago sempre, incansável, repito em quase todas as lives, e repeti anos desde jovem, aquela história de Teresa do Menino Jesus, na história de sua vida. Quando eu orava sozinha na minha cela, a minha prece batia no teto e voltava fria. Eu não sentia a comoção, nem a alegria, nem o frêmito da presença divina em mim. Mas quando eu estava com as irmãs no coral, ou lavando o convento, cuidando das celas, ou no campo, cultivando as nossas hortas, fazendo a colheita, ou na cozinha cozinhando, ou atendendo os sofrentes, ou levando alimento aos que necessitavam, quando eu estava com as minhas irmãs, minha prece passavam as nuvens,
E eu sentia como que Jesus andando em minhas veias, eu sentia Deus em meu sangue, eu podia voar junto se eu tivesse asas, porque meus pés corriam rápido, eu andava rápido, meu movimento era acelerado, eu não eu até minhas pernas batiam, assim, quando eu estava sentada, porque eu queria agir. A fé nos faz ação, aí nos retira daquela moleza, aquele corpo deitado, sabe, você fica em riste, você fica como água correndo, fluindo calmamente pela existência fora. É lindo. Não sei se você pôde nos ouvir, Aninha, mas nós estamos falando justamente sobre isso, os milagres e a força da fé. O homem empreendedor que se lança à realização de algum grande empreendimento tem fé, fé humana. Ela vai falar um pouquinho Vi sim, tem uma frase do nosso querido Peter Spelter, ele dizia que a depressão, o ficar acamado, nada mais é do que esse lugar onde a gente coloca toda a nossa força na negatividade, que tem muita força na depressão, que tem muita força no parar, mas que tem um lado positivo, que é um despertar para minha vida não tá boa como está. Ou seja, é o corpo dizendo, tem algo acontecendo, eu preciso olhar para isso, tem uma pulsação que não está sendo vivida, que não está sendo vista. Então eu brinco que numa cama, sem fazer nada, ou atuante, incomum, existe o fator de onde eu estou dedicando a minha energia e a minha força. Então, aqueles que estão acamados, né, em depressão, em situações de dor, a pessoa está ali dizendo, eu preciso desse silêncio, eu preciso entender o que tem dentro de mim. E ali ela se procrastina, e ali ela se acolhe, ali ela se recolhe para acessar aquela dor que ela precisa vivenciar, muitas vezes até dar conta de olhar para o processo. A mesma coisa a pessoa muito expansiva, que não para nunca, que não descansa nunca, que não tem um minuto de ar. Aquela pessoa também não está acessando a dor, porque ela também não consegue parar para sentir Deus. O que eu mais gosto do culto de Evangelho no Lar da sexta-feira, que a irmã Eliana faz no canal do YouTube dela, todas sextas às 20 horas, é que aquele dia, aquela hora, vira um lugar sagrado. Aqui em casa eles brincam que é como se eu fizesse uma pausa na vida. Gosto muito dessa imagem, né? Porque videogame não tem pause, filme não tem pause, a não ser que a gente assista em casa, mas cinema não tem. É uma pausa na vida, é como se... o pessoal brinca, mamãe, a gente pode fazer tudo antes das 8, depois das 9. Aquela hora é aquele horário que eu tiro para Deus. Para Deus o quê? Se conectar comigo. Quando eu estou aqui gravando, não pode ter barulho, não pode ter som. De novo, uma pausa para Deus. Quando eu faço o culto de Evangelho do Lar, uma pausa para Deus. Ou seja, eu estou acessando a fé divina. A minha fé humana, limitada, pueril, momentânea, ela não se perde mais, porque na fé divina, como diz no Evangelho, eu acho linda essa definição de Kardec, através do Espírito de Joseph, ele diz assim, a forma com que o homem aplica as suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas. Então, se a necessidade terrena é ficar em silêncio, você vai deprimir, você vai adoecer. Se a necessidade terrena é atuar, fazer muita coisa, você vai ficar no 220 para não acessar a dor. Mas a gente está falando de necessidades terrenas. Já na fé divina, as suas aspirações são celestiais em direção ao futuro. Então, quando a gente quer olhar longe, quando a gente quer olhar grande, quando a gente quer fazer acontecer, a gente vai olhar desse lugar espiritual. Te ajudei, irmã? Minha participação está acabando, mas queria deixar meu beijo carinhoso pela oportunidade, viu? Te amo muito vocês. O Júlio, a Regina, a Prata, a Thaís, todo mundo da produção, a Bruninho, o Tom, que fica aí editando o programa para a gente. Gratidão a todos vocês. palavras tão lindas de Andariel. Vem dar complemento a essa nossa fala de hoje. Eu estou trazendo para os processos finais do nosso encontro e do horário ao qual nós estamos ligados hoje, um texto muito lindo de nosso querido Tagore sobre a fé, uma imagem muito linda, maravilhosa para a nossa oração de hoje. Tagore diz a certo momento de sua vida que ele quer rezar, ou traduzindo, quando eu quero orar, né? Eu não quero orar ou rezar ou acionar as forças divinais para me proteger dos perigos. Olha o que ele quer. Eu quero orar e rezar para ser destemido ao encará-los, ao enfrentá-los. Essa é a força da fé.
Essa é uma prece que está acionando a liberdade da vontade dirigida a Deus, para que eu tenha força para superar os perigos, obstáculos. Porque quando eu peço proteção, eu sou como uma criança, um pássaro no ninho ainda, que preciso do olhar da mãe, que voa a poucos metros apenas, quando está bem novinho, o bebezinho, para dar-lhe alimento e volta rápido. Quem já acompanhou uma mãe e os seus filhotinhos no ninho sabe disto. E conforme eles vão ficando mais encorpados, ela demora um pouquinho mais, um pouquinho mais. De repente, eles estão indo até o chão e voltam ao ninho, ela demora mais, até o momento em que eles dão breves voos. E aí você acorda de manhã, volta ao ninho, não tem ninguém mais lá, nem a mãe, nem eles. Ou seja, a ativa vontade de percorrer espaços nos leva, então, a sair no, no céu aberto. Que este encontro de hoje possa representar este impulso, aciona a tua vontade. A fé divina e a fé humana, aciona o teu querer na direção da fé. Ele diz, fé é o pássaro que sente a luz e canta quando a madrugada é ainda escura. Olha que lindo que é a fé. É o pássaro que sente, olha, a luz e canta quando ainda a madrugada está escura. E ele pede então, ele fala que ele quer orar não para se proteger do perigo, mas justamente para ter força para enfrentá-los. Os perigos que nos rodeiam da inércia, do ócio, dos desejos instintuais, do excesso de alimento, ou de sexo, ou de álcool, além da medida, dos encontros e frenesias de horas diante da Netflix, quando você poderia estar assistindo palavras importantes, fazendo o seu estudo diário, fazendo as suas preces, participando do cultivo dessa arte de ajudar e socorrer o seu próximo, que é quando você ama Deus. Não se ama Deus sem amar o seu próximo, diz João. Eu não conheço Deus. Eu conheço Deus quando eu amo, e ao amá-lo, eu demonstro o meu amor amando o meu próximo, porque ele está no meu próximo. Eu devo amar mais a Deus que aos homens, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e aos homens mais que a mim mesmo. É essa escala que nós devemos ter como vontade, não só desejo, porque o desejo, tão logo saciado, se transformará em ócio e nos levará, então, ao nada, ao vazio, à perda da vontade até de viver, às tristezas e melancolias sem fim, é porque eu vivo no desejo satisfeito. Busco, sacio e novamente busco. Não, a vontade, você busca, encontra. E aquele encontro cria nova busca. E você, então, Piaget, o grande biólogo que pesquisa a vida e nos deixa uma corrente no pensamento da educação, da psicologia, muito profundo, um pensamento maravilhoso, que são paradigmas eternos, a gente crê. Né? Não é superável isso, é um fato. Eu conheço algo, domino algo, aquilo se equilibra em mim, e aí eu estou aberto, aquilo já se consumou em mim. Há espaço vazio para conhecer o novo. Então eu me abro para o novo, e tateio, e conheço, e assim prossigo minha jornada. Ó Deus, neste momento em que nos encontramos aqui, oramos então esta prece de nosso querido Tagore, rogando aos céus para que a nossa vontade se liberte das amarras do desejo, que nós não confundamos desejo e a vontade, que nós sabamos do imenso mundo da liberdade que existe na vontade, porque eu posso mudar o rumo da minha vida, eu posso decidir novos caminhos, eu posso tomar novas decisões. Ah, Senhor, os perigos da morte enquanto vida, do vazio enquanto estou preenchido de ti, da luz que em mim habita, porque és em mim a totalidade, corre em minhas veias como nos mundos estelares. Estás presente em todas as coisas como o Criador, a Gênese, o amanhã. Ó Deus, nesse entardecer, desejamos a quantos nos escutem que o hino da fé possa ser vivo em nosso caminho, e que liberte-nos de todos os espinhos, e que seja em nós gesto contínuo de imenso, terno e fraternal carinho
em todos aqueles que estão vivendo dores imensas e em abismos caindo, sentindo-se sem saída, sem esperança. Que a fé nos leve ao ato de amor chamado caridade, de buscá-los nos espinheiros mais dolorosos, mesmo que nos arranhemos todos e sangue saia de nós, como um filho amado, uma filha, um amigo querido, ou grupos inteiros de seres que precisam ser queridos, nas portas das prisões, nas ruas caídos. Senhor, que haja seres para saírem em busca dos infortúnios ocultos e levem esse amor infinito e reacenda neles a vontade de viver, a vontade de estar vivo e de progredir. Somos livres, ninguém está atado ao nada e ao vazio. Nós estamos vazios para sermos preenchidos. Nós estamos em nossa pequenez para galgar novas grandezas. Nós estamos em nossa pobreza para descobrir a riqueza de toda a riqueza, que é Deus em nós, por nós, para nós, conosco. Se conosco, ó Deus de bondade. Amém. Até o próximo encontro. Um beijo no coração de todos vocês, fiel. Quanta gratidão pela existência dessa comunicadora esmerada no seu amor, da transmissão das verdades eternas e do Evangelho do Cristo amado. Parabéns. Que bom que vocês colocam as suas vontades nessa direção e operam esse milagre, entre aspas, da manutenção dessa rede aberta aos corações dos famintos de fé, de esperança e caridade, descobrindo dentro de si mesmos a força da fé, da vontade da fé, dirigindo seus passos para a libertação das ignorâncias que nos aprisionam no nada e no vazio. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E dá-nos, ó Deus, ó Pai, o livramento de todo mal. Amém. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.